Boa noite, pessoal. Está me ouvindo? Boa noite, professor. Boa noite. Bem? Ou tá ruim aí o contato? Se vocês quiserem, pode habilitar a câmera de vocês para a gente se conhecer, né? Primeira aula, eu acho que é bom olhar o cara crachá, né, de cada um. Só vamos aguardar mais um pouquinho aí para o pessoal entrar aí na reunião, mais uns 2 minutinhos, 3, a gente já inicia a aula, pode ser? Rafael, eu deixei o teu no mudo porque tá dando interferência de fora, tá? Então, pessoal, enquanto a gente aguarda mais um minutinho aí o pessoal entrar na sala de reunião, eu vou fazendo a chamada pelo pessoal que já entrou aí, certo? Só um minutinho. Poderia habilitar a câmera assim que eu chamar ou que eu falar, só para a gente dar uma olhadinha, olho no olho? Amanda. Tá aí, Amanda? Ou já só entrou, já saiu? Presente. Ana Carolina. Presente. A minha câmera tá desabilitada. Ah, é? Pode habilitar se tu quiser. Tu não Não, mas é consegue? que Ascom não tá configurado. Ah, tá, não tem problema então. Não tem problema. Depois a gente vai te vendo. Bruna. Bruno Fernandes. Bruno Robold. Não entrou ainda. Bruno Schlickman. Presente. Camila. Caroline. Crislaine. É isso? Crislaine. Derek. Presente. Stephanie. Presente. Francine. Gabriel Lotin. Presente. Quem é o Gabriel Lotin? Deixa eu ver a cara do meliante. O original. Único da Unibase. Sabia que era tu. Sabia que era tu. Agora dessa vez vai levar a sério. Ah, vamos passar, né? O importante é passar. Gabriela Marcelino. Gabriele Zomer. Presente, Gabriela Marcelino. Certo. Giovana não entrou ainda. Gustavo não entrou ainda. Júlia já entrou. Catherine. É isso, Catherine? Luana não entrou ainda. Manuela também não. Maria Eduarda. Presente.
Milena, Rafael, Vinícius e o Iago. Presente, Vinícius está aqui. Beleza. Então tá, gente. O pessoal já está chegando aí, mais umas pessoas que não entraram, já vou depois conferindo, certo? O nosso Então. chat está desabilitado. Como? O nosso chat está desabilitado. Tem umas pessoas pedindo para habilitar, ver se tinha como. Deixa eu ver aqui. Ativar legendas. Não, mas eu não desabilitei nada, não. Deixa eu ver aqui. Acho que vai habilitar agora. Acho que habilitou, não habilitou? Aqui para mim ainda não. Não sei se para alguém. Ô, Assis, aparece só que membro da equipe consegue usar o chat. Ah, mas é porque eu não botei vocês na equipe, entendeu? Eu formei uma equipe para poder gerar o link da reunião só que eu não tinha o e-mail de todos, né? Então tá, mas vocês conseguem levantar a mão aí? Levantar a mãozinha ali, vocês conseguem ou não? Consegue. Daí quem quiser falar, habilita o seu som e fala, pode ser? Depois nós vimos como nós vamos botar aqui os e-mails com mais tempo, eu vou botando no grupo. Pede o e-mail no grupo da sala lá, ô Assis. Se fizer o grupo da tua matéria, acho que vai ficar mais fácil. Sim, já mandei um e-mail para vocês ali, certo? É só porque o Marcos me mandou na quinta-feira ou sexta, aí eu gerei na sexta-feira, mas eu não incluí 1 a 1, né, o Gabriel? Por isso que eu mandei no grupo ali. Beleza. Mas aí essa semana aí, com mais tempo, a gente vai fazendo. Então, se vocês conseguirem levantar a mãozinha aí quando quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Aí a gente vai, cada um habilita o seu microfone e vai falando. Ok? Podemos começar? Estão me vendo aí? Sim. Ok, o resto do pessoal está ouvindo? Sim. Então tá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ângelo Assis Burim. Alguns de vocês aí já me conhecem, né? O Gabriel, a Manuela, que ainda não está presente, me conhece. O Rafael me conhece aí de uma empresa que eu atuo, que ele trabalha. Talvez outras pessoas aí também me conheçam. Eu já leciono no Unibave fazem praticamente 14 ou 15 anos. Leciono as disciplinas de estrutura das demonstrações contábeis, que é essa que a gente está vendo aqui hoje. Leciono também na sexta fase auditoria contábil e leciono na sétima fase a análise das demonstrações contábeis, que é uma continuação dessa disciplina de agora aqui, certo? Então, essa disciplina aqui, além de ela estar ligada já com tudo aquilo que vocês viram até agora, ela também vai estar ligada lá na sétima fase com a análise das demonstrações contábeis e também está ligada diretamente com a auditoria contábil, certo? Então, o nome da nossa disciplina é Estrutura das Demonstrações Contábeis. O que vocês entendem por estrutura de demonstrações contábeis? Não tem a mínima ideia? Então. Não tenho. Oi? Estrutura das contas? Para estruturar? Isso, exatamente, quase isso. Então, na verdade, o propósito da nossa disciplina agora é fazer com que todos aqueles lançamentos contábeis que vocês aprenderam a fazer até agora e registraram ele no balancete de verificação, eles sejam preparados de uma forma que possa ser apresentada ao público. Então, ao público como? Existem várias empresas que elas estão obrigadas a divulgar suas demonstrações contábeis. Certo? Divulgar como? Publicar em jornal de grande circulação, tá? Deixa eu só...
botar mudo aqui. Publicar em jornal de grande circulação. Só um minuto, gente. Deixa eu ver se alguém do... Por favor. Publicar as demonstrações contábeis em jornal de grande circulação ou publicar no seu site. Para quê? Para que os seus usuários das informações contábeis eles tenham acesso a esses números. Acesso de que forma? Os investidores tenham acesso aos números da empresa para poder investir o seu dinheiro e ter uma segurança do retorno do seu capital. Os bancos que vão talvez emprestar o dinheiro para a empresa quando ela precisa fazer uma captação de recursos, eles precisam um número para poder analisar, certo? Licitações públicas, quando uma empresa vai participar de uma licitação pública, ela precisa demonstrar alguma coisa, ela precisa demonstrar um número, e esses números vão indicar índices de liquidez, de endividamento, de rentabilidade, tudo isso calculado em cima de quê? Em cima dos números da empresa. Que números? Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, todas as outras demonstrações contábeis que fazem parte do conjunto das demonstrações contábeis. Nós não vamos mandar lá num jornal para fazer uma publicação dos números um balancete de verificação que, dependendo da empresa, ele pode ter 1000 linhas, 100 páginas. Não dá para divulgar isso. A gente precisa divulgar de uma forma mais resumida, mais sucinta. E essa divulgação se dá através das demonstrações contábeis. Então, nós temos várias demonstrações contábeis. As principais, que vocês já conhecem, são balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Essas duas são essenciais. Nessas duas demonstrações é que vocês fazem os lançamentos contábeis. E a partir delas são geradas as demais. Então, o propósito dessa disciplina, ele é preparar vocês para que vocês saibam montar as demonstrações contábeis para divulgar a terceiros ou para si mesmos, ou seja, o próprio dono da empresa tem uma ferramenta de gestão, certo? O pessoal que está com a mãozinha levantada aí, poderia baixar a mãozinha aí? Porque daí eu não sei quando que vão falar, se era de antes ou se é de agora. Sem problemas? Então tá, pessoal. Como de costume, nós precisamos adentrar aqui no plano de ensino. Eu vou compartilhar ele com vocês e vocês me digam se estão enxergando ele. Estão enxergando? Sim, agora tá. Sim. Sim? Então tá. Então, como eu falei para vocês, o nome da nossa disciplina é Estrutura das Demonstrações Contábeis. Aquela parte ali da missão, da instituição, isso aí tudo nós podemos deixar para depois, né? Não precisamos ficar repetindo todo o semestre isso para vocês. Vamos mais assim no objetivo da disciplina. Certo? O objetivo da nossa disciplina, objetivo geral. Quais são os alvos que a gente pretende alcançar com essa nossa disciplina de estrutura das demonstrações contábeis? Transmitir a vocês o conhecimento necessário à elaboração e à interpretação de todas as peças contábeis que fazem parte do conjunto das demonstrações contábeis como um todo. Ou seja, demonstração contábil, pessoal, não é só o balanço patrimonial. Não é só o ativo, passivo, patrimônio líquido e DRE. Existem outras várias demonstrações contábeis. Oi? Habilidades. Habilitar o acadêmico ao desenvolvimento e apresentação das demonstrações contábeis. Ou seja, o propósito é fazer com que vocês tenham uma noção básica de como desenvolver essas demonstrações contábeis. Na verdade, algumas delas nós só vamos copiar e resumir. Ou seja, o que vocês aprenderam até agora, que é o balancete de verificação, tipo assim, vocês fizeram todos os lançamentos contábeis, né? Vocês fizeram todos os lançamentos contábeis e
e apuravam ali sempre o saldo das contas, por exemplo, o saldo da conta caixa, o saldo da conta banco, o saldo da conta aplicação financeira, saldo do cliente, o Zé, o Pedro, o João e a Maria, e assim vocês iam apurando os saldos. Saldo do fornecedor, o João, o Pedro e o Matheus, por exemplo, vocês iam apurando os saldos. Isso tudo vocês apresentavam no balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? É uma forma mais analítica de demonstrar os bens e direitos e as obrigações de uma instituição. Certo? Isso é o balancete de verificação. Porém, o balancete ele traz saldos analíticos. Exemplo, vocês trazem o saldo da conta lá do Banco do Brasil, da conta do Banco Itaú, do Banco Santander, do Banco Bradesco, do Sicredi, do Sicobi, do Credigia, de todos os bancos vocês têm uma conta analítica e isso aparece no balancete de verificação, certo? Isso vocês já fizeram, vocês já aprenderam. Agora, o propósito é o seguinte, como que eu vou demonstrar esse balancete de verificação numa estrutura de demonstrações contábeis? Bom, eu preciso ter um modelo que eu vou copiar essas informações do meu balancete e vou transferir para esse modelo, certo? Esse modelo é o quê? É o balanço patrimonial. Então, quando eu levar essas informações lá para o balanço patrimonial, eu não levo de forma analítica a conta caixa, a conta banco, aí o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, todos esses bancos que vocês têm abertos lá no balancete, eu não vou demonstrar isso analiticamente lá. A gente vai suprimir isso e vai transformar tudo isso em uma conta chamada caixa e equivalente de caixa, ou disponibilidades. Ou seja, a gente resume tudo numa única conta, certo? E assim a gente vai fazendo com os clientes, vai fazendo com os fornecedores, vai fazendo com as instituições financeiras que nós temos recursos tomado emprestado, e assim a gente vai montar as demonstrações contábeis. Então, o propósito é fazer com que vocês consigam extrair as informações lá do balancete de verificação de vocês, que é o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, certo? E depois do DRE de forma analítica e transformar numa demonstração contábil que vai ser praticamente uma folha para cada demonstração, certo? As demonstrações contábeis, quando a gente vai publicar elas, o ativo cabe numa folha, o passivo cabe em outra folha, DRE em outra folha, e assim sucessivamente. A gente não vai botar todas as informações analíticas lá no jornal. A gente vai publicar resumidamente. Esse é o propósito. Transformar tudo que vocês debitaram, creditaram e apuraram os saldos lá no balancete de verificação numa estrutura mais enxuta para poder mostrar para terceiros. Ou seja, uma estrutura mais resumida, que depois vai ter algumas explicações que são acompanhadas lá pelas notas explicativas, esse tipo de coisa. Mas algo que fica mais técnico, né? Então, esse é um dos propósitos. Atitudes. Oi. Aí não vai precisar fazer muito, não vai precisar fazer lançamento, assim, interpretar lançamento, debitar, acreditar. Vai ser uma coisa mais... Não. Em princípio, não. Em princípio, não. Algumas coisinhas, sim. Mas, em princípio, o propósito não é debitar e creditar, certo? Vocês já fizeram. Digamos que é a etapa seguinte ao débito e crédito. Vamos supor assim, vocês trabalham numa empresa, na contabilidade. Fazem os lançamentos dela do ano inteiro. Lá no final do ano, vocês têm o balancete de verificação. Agora, vocês precisam montar o balanço e as demonstrações contábeis para mandar lá para o banco, para os sócios, né, para os acionistas. Vocês não vão mandar o balancete, só os números. Vocês precisam montar uma estrutura que é o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e as demais demonstrações contábeis, por exemplo, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, notas explicativas. Isso tudo é um conjunto de peças contábeis que são as demonstrações contábeis autorizadas a serem divulgadas, certo? Vocês não vão mandar lá o balancete que vocês apuraram. Vocês vão fazer algo mais técnico, certo? Então, nós não vamos ficar debitando e creditando aqui na nossa disciplina. Nós vamos pegar o balancete pronto e converter numa estrutura mais enxuta, que são essas peças. Só que vocês precisam entender, né, como é que a gente monta essas peças. Ativo, passivo, DRE,
é algo praticamente que vocês já dominam, né? As outras demonstrações que são derivadas deles é que vocês não conhecem e vão conhecer agora. Mas continuando, a gente pretende também estimular vocês à elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis sempre que solicitado a ele informações de ordem contábil relacionadas às mesmas. Ou seja, sempre que vocês estiverem lá trabalhando, seja numa empresa, seja num escritório de contabilidade, certo? Seja no escritório de contabilidade, e alguém pedir assim, olha, precisamos encaminhar as demonstrações contábeis lá para os acionistas da empresa X. Não é só o ativo, passivo e DRE, certo? Vocês precisam ter em mente que demonstrações contábeis é um conjunto de peças contábeis que derivam do ativo, passivo e DRE, mas não é só ativo, passivo e DRE. Durante a nossa conversa, nossas aulas, tá? A gente vai vendo isso e eu vou mostrar para vocês. É o famoso livro, né, professor? O livro fiscal. Oi? É o famoso livro Oi? fiscal, né? Não, não é esse não. Não é esse não. Não. Livro fiscal é para atender obrigação fiscal, certo? Então, a escrituração contábil fiscal, que é a ECF, é uma obrigação para atender a Receita Federal. Nós aqui não temos nada a ver com a Receita Federal. Isso aqui é para atender primeiro sócio, depois terceiros. A contabilidade, pessoal, vocês vão ver aí no decorrer das nossas aulas, tanto essa, quanto a auditoria, quanto a análise das demonstrações contábeis, vocês vão ver que a contabilidade, ela não é mais feita só para atender o fisco. A contabilidade é feita para atender necessidade interna, ou seja, ela tem que demonstrar a realidade da empresa. Ah, mas o fisco exige algo um pouco diferente. Lá no livro de apuração do lucro real, por exemplo, as empresas são tributadas pelo lucro real, a gente faz esses ajustes para atender o fisco. Mas o balanço, ele segue norma contábil e muitas dessas normas já não seguem mais aquilo que o fisco quer. Exemplo, um veículo deprecia quanto por cento ao ano? Alguém pode dizer? 10%? 10%? né? Ou é mais? Ó, 20, 20, ou 10, 20, é 20, é 20. Se 20. for Toyota, é menos. Oi? Se for o quê? Toyota? Tá, pessoal. Olha só. Regra geral, vocês aprenderam que é 20. 20% ao ano. Mas essa regra foi a Receita Federal que impôs. Ela diz que a despesa com depreciação admitida para um veículo, para efeito de apuração do resultado e a tributação, tem que ser 20% ao ano. Então, significa dizer que um veículo, em 5 anos que tu contabilizou o valor dele lá, se tu depreciar 20% ao ano, em 5 anos vai estar zerado esse valor na contabilidade. Certo? 5 vezes 20, 100%. Depreciou ele. Mas é a realidade. Um veículo com 5 anos de uso, ele não é mais útil? Ele não existe mais? Então, normalmente, ele existe. A realidade das empresas pode ser que esse veículo que a Receita Federal diz que tu tem que depreciar 20%, na empresa X ele deprecia 5% ao ano. Então, em vez de 5 anos, ele vai durar 20 anos. Ah, na empresa Y, esse veículo pode ser que ele deprecie a 10, certo? Então, ele vai durar 10 anos. E pode ser que na empresa H, por exemplo, ele deprecie a 30. Então, ele vai durar 3 anos e meio. Então, essa é a regra contábil. O que é a realidade, diferente daquilo que o fisco quer. Então, o que a gente quer aqui é demonstrar a realidade da empresa através da contabilidade, não só seguir a regra fiscal. Muito se confunde, tá? É muito assim, o pessoal acha que quem determina a regra contábil é o fisco, mas não é. O fisco usa da contabilidade para exigir seus tributos. Essa é a regra. O fisco usa da contabilidade. Aí ele vai dizer, tá, mas isso que tu faz aqui na contabilidade eu não aceito, eu quero que tu faça assim. Então tu faz um ajuste na apuração do imposto. Mas isso assim, quando a gente tiver em aula ali, vamos torcer que
essa pandemia passe, né, que a gente tenha mais contato, ou no decorrer aí do semestre a gente vai falando, certo? Então, Amém. o propósito das nossas demonstrações contábeis não é atender o fisco, é atender o dono da empresa, certo? Depois a gente vai atendendo fisco, acionista, banco, mas o propósito é mostrar para ele, através das demonstrações contábeis, qual é o seu patrimônio, qual é seu resultado e como que ele vem movimentando. E vocês, o propósito da disciplina é entender que demonstração contábil ou conjunto de demonstrações contábeis não é só balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido e DRE. Demonstração contábil é um conjunto de várias demonstrações que vocês vão ver ao longo aí do nosso semestre. Então, esse plano de ensino, pessoal, já está lá disponível para vocês, tá? Vocês já têm acesso a ele. O que eu queria mostrar para vocês é mais ou menos assim, né? O que a gente vai fazer aqui na ementa da nossa disciplina? Nós temos aqui a elaboração e apresentação do balanço patrimonial, da DRE, da demonstração do resultado abrangente. Você já ouviu falar? Isso é uma demonstração nova. Resultado abrangente. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. Tudo isso aqui são as demonstrações contábeis que a gente precisa montar para poder apresentar, não só o balanço patrimonial e o DRE. Então, quando vocês ouvirem, né, olha, precisamos encaminhar as demonstrações contábeis lá para a prefeitura X, porque nós vamos participar de uma licitação. Se a prefeitura pedir só balanço patrimonial e DRE, beleza, vocês mandam só isso. Mas se pedir demonstrações contábeis, vocês precisam mandar tudo isso. E o propósito é a gente aprender a montar tudo isso. Esse é o foco da nossa disciplina. Ela tem que ser completa, Oi? então ela não pode ser. Ela pode deixar alguma coisa fora ou não pode? Como é que é? Aí na Pode estar faltando demonstração algum... contábil, ela pode deixar alguma coisa de fora ou tem que ser completa mesmo? Ela só pode deixar fora se ela estiver desobrigada. Exemplo, tem empresas que, por exemplo, com o patrimônio líquido inferior a 2 milhões de reais, estão dispensadas de apresentar a demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, estão dispensadas se o patrimônio for menor que 2 milhões. A demonstração do valor adicionado só é obrigado para as sociedades de capital aberto, certo? Ou as instituições de grande porte, certo? Aquelas que têm faturamento maior que 300 milhões. Então, elas estão obrigadas a apresentar essas demonstrações contábeis. A demonstração do resultado abrangente só vai ser apresentada se ela tiver um resultado abrangente. Se ela não tiver, não precisa. Mas, regra geral, precisa ter todas essas demonstrações. Então, imaginem assim, ó, vocês vão participar de uma licitação pública que a prefeitura pediu, olha, para vocês participar aqui, a empresa de vocês poder vender para mim ou prestar um serviço para mim, eu quero que vocês apresentem as demonstrações contábeis do ano de 2019. Quando ela fala demonstrações contábeis, não é só balanço patrimonial e DRE. São todas essas demonstrações que estão aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, exceto aquelas que vocês estejam dispensadas. Mas até aqui, ó, pessoal, até a demonstração do patrimônio líquido e as notas explicativas, que não é uma demonstração, mas acompanha as demonstrações, todo mundo é obrigado. Não interessa, pessoal, não interessa essa empresa de vocês, minha empresa é do Simples Nacional, minha empresa é do lucro presumido. Não interessa. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, são critérios de tributação definidos pela Receita Federal. A Receita Federal diz o seguinte, quem é do lucro presumido está dispensada de apresentar as demonstrações contábeis ou fazer contabilidade se não distribuir lucro maior que as bases de presunção. Beleza, isso é o fisco. Agora, o CRC exige que todas as empresas tenham contabilidade. Não interessa se ela é lucro presumido. A minha é do Simples Nacional. Eu só mostro o faturamento lá para o fisco. Ele não exige a minha contabilidade. Não interessa. Isso é fiscal. Societário precisa fazer contabilidade. Então, se vocês trabalham, às vezes, aí num escritório, ou trabalham numa empresa que tem várias empresas pequenininhas, do Simples Nacional, nós nem fizemos contabilidade porque a Receita Federal não exige. A Receita Federal, tudo bem. Agora, o CRC exige todas essas demonstrações contábeis para praticamente todas as empresas.
todas estão obrigadas a fazer isso aqui, exceto se em alguns casos elas estiverem dispensadas de alguma delas. Mas até aqui, ó, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todas as empresas estão obrigadas. Não interessa, é pequenininha, é grande, não interessa. Tem que ter. Perante o fisco é outra coisa. A contabilidade ela está bem separada do fisco ultimamente. Então, nós temos lá no plano de ensino, mas vocês vão ver isso lá, não vamos entrar nesses detalhes para não ficar tão maçante, né? Vocês têm aqui o conteúdo programático, que está tudo praticamente naquela apostila que eu já postei lá no AVA para vocês. Nós vamos seguir essa apostila durante o semestre inteiro. E aí mais algum material complementar. Então a base da nossa aula já está lá. Então vocês podem pegar ela, quiserem ler essa apostila amanhã, o dia inteiro, pode ler que vai ser útil. Certo? E podem inclusive guardar essa apostila para a 7ª fase que vocês vão usar lá também. Então a base da nossa disciplina é essa apostila que está lá, que trata de todas as demonstrações contábeis. Temos modelos, tá? Temos conteúdo, temos fundamentação teórica, está tudo lá, certo? Que é esse conteúdo programático que está aqui no plano de ensino. Depois, a metodologia de ensino, né? Bom, esse semestre, por enquanto, até o dia 7 de setembro, né? Vocês estão vendo aí que o governo do estado, ele proibiu que nós tenhamos aulas presenciais. Então, até dia 7, no mínimo, vai ser tudo remoto. Eu, particularmente, eu não gosto muito, eu prefiro aula presencial, mas, assim, né, é uma necessidade nesse momento, tá? E a gente precisa fazer dessa forma para todos terem cuidado, né? Apesar de, para muitas pessoas, essa pandemia ela tem um reflexo às vezes pequeno, não ser tão grave, mas para as outras, infelizmente, tem casos aí que levam à morte e é perigoso, né? Então, não é só a Unibave que está fazendo isso, é a Unesc, é a ESUC, é a Unisul, são todas as universidades praticamente do país estão paradas, todas as escolas estão paradas, e é assim que a gente tem que levar. Vamos achar o melhor meio, né, de ministrar essas aulas. Então, nós temos ali, se a gente voltar às aulas, né, a gente vai usar muito o quadro, DataShow, material publicado, o AVA, que a gente vai usar, a biblioteca virtual ou a biblioteca física, se vocês quiserem usar. A gente vai tentar fazer trabalhos em equipes, vamos ver como é que vai ficar isso no decorrer do semestre. E a gente vai usar alguns vídeos aula, né, que eu consegui buscar isso para postar para vocês, ou a gente vai usar, né, os aplicativos aí, o Microsoft, o Teams, que a gente está usando hoje, ou o Zoom, né. Eu, particularmente, ainda prefiro o Zoom, mas o Zoom, ele agora estão cobrando, estão reduzindo as aulas e tal, o tempo de aula, então estamos usando o Teams. Mas é isso que a gente vai usar como didática, né, nesse momento. O que eu sugiro para vocês? Nós temos que ter sempre uma leitura obrigatória em todo semestre. O que eu sugiro para vocês não é ler um livro inteiro, é ler um pedaço de um livro. Esse livro que eu estou deixando aqui para vocês, ó, esse Udícibus, Sérgio D. e o Martins Eliseu aqui, é aquele livro grande do Manual de Contabilidade Societária, não sei se vocês já viram lá na biblioteca, um livro quadradão. Eu até tenho ele em meio digital, uma versão que saiu agora em 2018, posso mandar no e-mail para vocês, certo? Que tem muita coisa boa nesse livro sobre todas as práticas e normas contábeis que vem acontecendo desde 2008, quando essas normas vieram mudando e vem mudando a cada dia. Mas eu gostaria que vocês lessem, não precisa ser exatamente esse livro, pode ser um outro qualquer, mas algo que falasse sobre patrimônio líquido. Por quê? Porque eu gostaria que vocês entendessem Oi? Pode ser qualquer livro de contabilidade? Pode ser. Qualquer livro de contabilidade que fale sobre patrimônio líquido. Qual é o propósito dessa leitura que eu quero que vocês façam? Vocês leiam para saber como é que se comporta, né? Como é que se compõe o patrimônio líquido de uma instituição. A gente sabe que ele se compõe lá pelo capital social, né? Que é a primeira conta dele. Aí a gente tem a conta de lucros ou prejuízos acumulados.
E as outras contas? O que nós temos dentro do patrimônio líquido? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho do patrimônio líquido, porque é aquela demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. E a demonstração das mutações do patrimônio líquido vai envolver uma série de contas do patrimônio líquido que vocês precisam entender como que elas se formam, para facilitar. Então, por isso da leitura. Exemplo, vocês já ouviram falar em reservas? Reservas de lucro. Isso. Então, reservas de lucro, o próprio nome diz, né? Estamos reservando uma parte do lucro, certo? Então, quando a gente fala em reserva de lucro, significa que os donos da empresa, em vez de distribuir todo o lucro gerado no ano, eles reservaram uma parte desse lucro. Então, quando a gente constitui uma reserva de lucro, a gente tira um pouquinho do lucro e joga um pouquinho lá na reserva. Ok? Então, dentro do patrimônio líquido, movimenta uma conta saindo do lucro e entrando a conta de reserva. Mas o total do patrimônio líquido não mudou nada. Então, o que eu gostaria que vocês lessem aí é para entender como é que se... Essa reserva de lucro Oi? seria para imprevisto da empresa, professor? Essas reservas. Pode ser. Sim, normalmente sim. Normalmente sim. Então, por isso que se reserva uma parte. Igual vocês lá no salário de vocês, reserva uma partezinha lá para uma emergência. É a mesma coisa, a empresa reserva uma parte do lucro, certo? Se não tem lucro, Então, não reserva esse nada, é o- então. Não, se não tem lucro, não reserva nada, exatamente. Não tem como, né? Não tem como. Mas o que eu gostaria dessa leitura é nesse sentido, que vocês lessem, como é que se compõe o patrimônio líquido? É o capital social. Então, o que é o capital social? Como que ele é constituído? Como que ele pode ser aumentado ou reduzido? Como que se constitui as reservas, seja de lucro ou qualquer outro tipo de reserva? Como é que se constitui, por exemplo, o ajuste de avaliação patrimonial, que está lá dentro do patrimônio líquido? Como que figura contra lucro ou prejuízo acumulado? Qual a função disso, né? Então, isso que eu gostaria que vocês lessem, não é o livro inteiro. Podem pegar qualquer livro de contabilidade, mas eu gostaria que lessem, eu tivesse o foco no patrimônio líquido, para entender como é que se constitui e se comporta o patrimônio líquido, ok? Esse é o propósito. Então, posso até mandar no e-mail de vocês essa versão aqui mais atual desse manual de contabilidade societária que saiu em 2018, que tem outras coisas que vão ser úteis para vocês o resto da vida. Tenho certeza absoluta disso, tá? Mas foco é patrimônio líquido nesse momento. Sistema de avaliação. Por enquanto, tá? Por enquanto, vamos deixar a parte pior. Vamos fazer 3 avaliações teóricas e práticas individuais, né, sem consulta. Normalmente é assim, tá? Mas, dependendo da situação, de acordo com essa condição da pandemia, a gente pode fazer algum trabalho, alguma coisa, mas daí a gente conversa entre nós e decidimos entre nós. Por enquanto, deixamos assim. A média de vocês, né? A média que vocês precisam alcançar é 6. Então, sempre lembrem, né? Tirar 3,6 é moleza. Agora, tirar 3,5 já complica para vocês, porque a última nota, ou a mais baixa, vai sair. Então, se eu tirar 3,5, elimina um 5, somou 10. Para 18, preciso tirar 8 lá na N-1. Então, já complica para vocês um pouco. Então, vamos se esforçar um pouquinho para tirar o 6, que é molezinha, é fácil, é só acompanhar a disciplina, é só acompanhar os exercícios, se dedicar um pouquinho, que é moleza. E essa disciplina exige um pouquinho da dedicação de vocês, por quê? Porque é a base para vocês montar essa estrutura toda. Isso vai servir para o resto da vida de vocês. Os modelos que nós vamos usar aqui na nossa disciplina, vou passar alguns para vocês podem usar lá nas empresas que vocês vão trabalhar, por exemplo. Mas aí vocês vão me dizer o seguinte, mas eu não trabalho com contabilidade, eu trabalho lá no banco, eu sou o gerente do banco. Ok, é o gerente do banco, mas e se tu for um gerente assim que atua numa carteira de pessoas jurídicas que precisa emprestar dinheiro para essas pessoas jurídicas?
como é que tu vai analisar os números para emprestar esse dinheiro? Através do balanço patrimonial, através do DRE. É a peça principal, é a primeira informação que vão pedir para qualquer empresa. Então, eu trabalhando diretamente na contabilidade ou eu não trabalhando diretamente na contabilidade, é importante eu entender da estrutura de demonstração contábil. Então, tudo que a gente falar aqui nessa disciplina e na 7ª fase, principalmente, vocês vão levar para o resto da vida. Mas não esqueçam, a faculdade é só o caminho das pedras, não é todo o conhecimento contábil num semestre. A gente não consegue fazer isso. Vocês precisam correr atrás. Aqui vai ter o caminho das pedras e vocês vão ter que ir além disso. As provas de segunda chamada, se for necessário alguém fazer, estão definidas para o dia 3 de outubro, 14 de novembro e 12 de dezembro. Vamos tentar, né, não fazer, né, mas se for necessário, essas são as datas. Aí vocês sigam lá o regulamento da Unibave primeiro, certo? E depois, não deu certo por lá, aí depois a gente tenta outra forma. Não vamos ser tão radical assim também, não. Mas não deixe de fazer a prova no dia, não vou fazer só porque eu não prestei atenção. Não, vamos estudar e vamos correr atrás, né, gente? Ok? Dia de prova. Dia de prova, nós temos agendado aqui, se tudo correr certo, lá no dia 28 de setembro nós vamos fazer a primeira prova. Depois, no dia 9 de novembro. E depois, no dia 7 de dezembro. Aulas virtuais. Esse semestre, além de toda a nossa aula remota que nós temos aqui... Oi? A primeira prova é dia 28 de setembro. Primeira, dia 28 de setembro. Meio longe, né? Mas assim, parece meio longe, né? Mas por quê? Porque nesse meio tempo, além das nossas aulas remotas, nós vamos ter 2 aulas virtuais. Ou seja, olha só, hoje nós temos aula, dia 10. Sábado é dia 15. Vocês já vão ter um material postado lá que é relativo à aula virtual e vai contar como aula dada. Tá certo que eu já botei essa primeira disciplina, essa primeira matéria aqui na aula virtual, só para vocês terem um conhecimento, não vou exigir nada de vocês nesse momento, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida nisso, certo? Mas não vai cair na primeira avaliação essa questão da aula virtual, certo? Dessa primeira aqui. Por quê? A aula virtual, assim, começamos a aula hoje, vamos ter uma aula virtual no sábado, é complicado quando a aula é técnica, né? Tipo a nossa, é um pouco difícil tu, já na primeira aula, tu, agora vamos passar um exercício, vamos passar alguma coisa. Então, vamos passar algum material já que nós vamos usar lá na frente, ali. Então, esse material da aula virtual não vai cair na primeira avaliação, mas ela já conta como uma aula. Então, parece que está longe a nossa primeira prova, mas na verdade ela está perto. Nós vamos ter, aulas remotas, que nós vamos estar em contato direto, deixa eu ver, 1, 2, 3... 4, 5, 6 aulas. E assim, parece bastante, mas vocês vão ver. Talvez seja necessário até mudar a prova. Mas isso a gente vai vendo ali na frente, tá? Em princípio, tudo agendado conforme plano de ensino. Dia 28 do 9, primeira prova. Segunda prova, 9 do 11. Terceira prova, 7 do 12. Sendo necessário mudar alguma coisa, a gente conversa e chega no acordo. Aulas virtuais. Então, sábado agora já vai ter o material postado para vocês lá referente à aula virtual. Esse primeiro material não tem nada a ver com a nossa primeira prova, mas trata das notas explicativas, que é um complemento das demonstrações contábeis. Vocês precisam ler esse material, não precisa ser agora, ideal que seja, tá? Por quê? Quando a gente montar as demonstrações contábeis como um todo, ou aí no trabalho de vocês, por exemplo, vocês não podem esquecer de montar as notas explicativas. E é muito comum a gente se deparar com contadores de empresa que o cara não sabe montar uma nota explicativa. E aí?
hoje tudo tem que ter nota explicativa. Não é só o número, é o conjunto, né? Então a nossa disciplina é aprender o todo. Então o material vai estar ali para vocês. Depois, a próxima aula virtual, como a gente já vai estar, imagino eu, no intensivo de exercícios, eu vou deixar os exercícios para que vocês resolvam esses exercícios. Tá? A gente continuar, para não botar outro assunto no meio e aí prejudicar a primeira etapa da disciplina. Mas isso eu vou fazendo e vou colocando lá, ok? Depois nós vamos ter aula virtual. Oi? Exercício tem que entregar. Aí depois eu vejo se eu vou pedir para vocês postar ou se a gente vai corrigir já na próxima aula, tá? Dependendo do andamento, não. Só que assim, né? Sabe que aula virtual é aula dada, tá? Aula virtual é aula dada. Vocês precisam participar, precisam fazer, porque exercícios de fixação, como está escrito ali, é para vocês fixarem esse conteúdo. Ele é prático. Toda essa nossa disciplina agora, de ativo, passivo, DRE, DMPL, é prático. Nós vamos ter só um conteúdo teórico agora, praticamente primeira aula e segunda aula, ou lá quando a gente falar de DMPL ou DLPA, e depois é prática de exercícios, certo? Nós não vamos ficar fazendo lançamento contábil, debitando e creditando, mas nós vamos ficar montando as demonstrações contábeis. E vocês já vão entender a hora que nós começar a entrar no assunto em si. Certo? Então, vocês precisam fazer esses exercícios da aula virtual. Não vão simplesmente deixar lá, deixa, eu vou corrigir com a CIS. Não, vocês precisam fazer, gente. Porque se for para mim fazer, não é correção, né? É eu que estou fazendo. E aí, vocês vão sentir na primeira e segunda prova, vocês vão apanhar. Ô, professor, E daí depois vai vir aquela... os Oi. exercícios, essas situações, assim, dá para fazer tudo em Excel, essas coisas assim, ou é mais tabela, essas coisas, como é que é? Dá para fazer tudo em Excel. Quem quiser usar o Excel, não tem problema. Até incentivo vocês ir usando o Excel. Porque praticamente todas as demonstrações contábeis que a gente vê aí das empresas, que a gente elabora, todos os contadores elaboram ela numa planilha Excel, né? Exceto notas explicativas, que daí é no Word, mas tudo é Excel. Então, quem tiver já facilidade ou tem a intenção de aprender um pouco sobre o Excel, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Eu só peço assim que vocês não fiquem, né, compartilhando daí os exercícios prontos, né, para aquelas pessoas que não fazem, porque daí essas pessoas que não fazem, elas não vão aprender nada, né? Aí acho que é vantagem, não, peguei pronto para apresentar para o Assis, não tá me enganando, tá enganando vocês mesmos, né? Seguinte, daqui 2 anos vocês estão fora, estão no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é bem pior do que eu, tá, gente? E eu tenho experiência aí que eu transito em várias empresas. Não dá certo, manda embora. Então, não vamos se enganar, né? Não pense que estão enganando eu, estão enganando vocês mesmos. Então, façam. Querem compartilhar, mas de uma forma que vocês vão discutir as informações, para tirar as dúvidas entre vocês? Beleza. Isso não tem problema nenhum, não sou contra nada disso. Não sou um cara radical, não estou aqui para ferrar vocês. Estou aqui para compartilhar meu conhecimento. Mas evitem, né, ficar copiando tudo, porque isso é essencial. Não pensem vocês que, nunca vou usar isso. Olha, mesmo que vocês sejam os donos da empresa, vocês vão usar isso aqui. Tomara que um dia vocês sejam donos. Que vocês vão precisar uma base de informação. E a base vai ser a contabilidade. Tá? Então, depois nós vamos ter uma aula virtual só lá no dia 31/10 e ainda lá no dia 21/11. Essas aulas virtuais, exceto a primeira, tudo vão ser... Eu vou deixar alguns exercícios para vocês ir fazendo, como se a gente estivesse fazendo em sala de aula, tá? Para vocês ir aprimorando o conhecimento de vocês. Já fiz todos os exercícios que tu deixou lá, Cis, antes de chegar à aula virtual. Beleza, não precisa fazer nada, já estudou, tá bem. Acha que vai passar? Tranquilo. Só não venha chorar nota lá no final, né, gente? Todo mundo é crescidinho. É só isso que eu peço para vocês. Eu tô aqui para ajudar, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. A prova N-1, dia 14/12, tomara que a gente não precise dessa prova, né? Só ela tá ali, não esqueçam desse detalhe.
Se for necessário, a gente pode até fazer mais que 3 avaliações. Em princípio, nós temos essas 3. 4 com a N-1. E vamos torcer para ninguém precisar fazer N-1. Quanto à bibliografia, se vocês precisarem alguma coisa sobre estrutura de demonstrações contábeis, é certeza absoluta que esses 3 livros que estão aqui na bibliografia básica estão lá na biblioteca, tá? Aquele, ó, que eu falei para vocês, o Manual de Contabilidade Societária. É certeza que isso aqui está lá. Esse Asaf Neto aqui também está lá e esse Santos também está lá. São 3 bons livros sobre estrutura de demonstrações contábeis. Mas qualquer livro de contabilidade básica vai falar sobre ativo, passivo e DRE, certo? Alguns vão falar de demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e demonstração das mutações do patrimônio líquido. E esses aqui mais recentes, já de 2010, 2012, 2015, dali para frente, que é 2007 para frente, é que vão falar de demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, demonstração do resultado abrangente. Se precisarem alguma bibliografia complementar, pode procurar por esses livros que estão aqui, que vocês vão encontrar coisa bem boa. Esse aqui, ó, esse Azevedo, eu sei que está lá também, na biblioteca. É bem bom. E eu vou mandar no e-mail de vocês aquele material digital sobre o Manual de Contabilidade, uma versão de 2018, que é muito bom, para tudo. Tá? Então, é isso aí. Nosso plano de ensino está aí, eu já mandei lá para aprovação. Se tiver alguma mudança que for necessária, eu vou mudar e comunico vocês, mas em princípio é para ser isso aí. Vocês têm acesso lá ao plano de ensino para vocês revisar depois, né, se quiserem dar mais uma olhada, o que é a ementa mesmo, o que são os objetivos da disciplina, como que é o conteúdo programático, tudo isso vai estar lá disponível para vocês. Nós não precisamos ficar aqui falando tanto assim sobre o plano de ensino. Já falamos bastante. Vamos entrar para a nossa disciplina em si, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Ô, professor, tu fez chamada já hoje? Como é que funciona? Cara, eu fiz algumas aqui. Por exemplo, o Bruno Robold. Chegou aí? Tá aí o nome dele, né? Gabriele Zomer. Chegou? Ô, professor, a Gabriele tá sem microfone, ela pediu pra avisar. Ah, tá, beleza. Giovana? Eu acho que o Robot tá aí também, eu vi o nome dele em algum lugar. Sim, eu estou vendo. O nome está, né, gente? O nome está. Giovana tá aí. Gustavo entrou? Opa! Aí, beleza. João Vitor não veio. Não tá aí ainda. Luana, tá aí a Luana? Não. Manuela, tá aí, Manuela? Cheguei! Boa, Manuela. 7h20, pontual eu cheguei. Sim, 7h20, pontual, né? Marcos Vinícius, chegou? Cheguei. Chegou, tá aí. Pessoal, vocês podem habilitar a câmera, tá? Matheus, tá aí o Matheus? Não veio? Tô aqui, Cadê o Matheus? tô aqui. Ué, não aparece o Matheus aqui. Ué, eu tô aqui, pô. É. Agora apareceu. Ah, tava fora, é. Deus. Milena, Murilo, tá aí, Murilo? Murilo tá aí? Tá aqui, né? Se tá presente, não sei, né? Deixaram aberto e foram comer, hein? Foram assistir a novela. É, Sabrina. Porra, mano, novela, reprise da novela ainda, aí não dá, né? Reprise, que a Globo tá Aí que é passando massa. reprise, cara. Aí que é massa. Tu já sabe o que vai acontecer, cara. Venâncio. Tá aí o Aqui, Venâncio. sou eu mesmo. Beleza, acho que todos que estão aqui na minha lista de chamada já tinha marcado. Só faltou aqui a Luana e o João Vitor. O resto tudo estão por aí. Certo? Então, pessoal, para aqueles que chegaram depois e não me conhecem, meu nome é Ângelo Assis Burim.
certo? Já leciono na faculdade aqui há uns 14 anos, mais ou menos. E para aqueles que me conhecem é o mesmo nome também, continuo com o mesmo nome, né, Manuela? Tu que me conhece, o Gabriel que me conhece, continuo com o mesmo nome. Né? Continuo com o mesmo nome. A nossa disciplina trata da estrutura das demonstrações contábeis, cujo propósito é transformar o balancete de verificação, ativo, passivo, patrimônio líquido e DRE, que vocês aprenderam a fazer e registraram todos os lançamentos lá, numa estrutura de apresentação ao público, ou seja, como publicar essas demonstrações, como passar isso adiante. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um balanço que é publicado num jornal, certo? Só para vocês terem uma ideia o que a gente está falando. Deixa eu achar aqui antes de... Ô, professor. Oi. As aulas do professor... Só uma pergunta, tá? Tipo, vai até 10 horas, como é que funciona? Tá agendado até as 10, né? Tá depois só eu quero ver novela, né? Não, é porque tem professor que faz até 9 horas, até 8h30. Não, vamos fazendo aqui um pouquinho, mas eu também acho que não precisa tudo isso, tá? Tá todo Até a hora de começar a Griselda já tá bom. Todo mundo querendo ver a novela das 9. Até a hora de começar a Griselda já tá bom. Porra, novela repetida, cara. Vocês estão aí vendo novela repetida. Ó, gente, aqui eu vou compartilhar com vocês isso aqui. Apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Apareceu. Então, o que é isso aqui, gente? Isso aqui são as demonstrações contábeis da empresa Eliane, certo? Esse aqui é do ano 2015, 2014, mas eu tenho outros ali porque o contador lá é meu amigo. Como isso é público, tá? Isso aqui é num jornal, Diário Oficial da União. Todo ano, algumas empresas são obrigadas a divulgar essas demonstrações contábeis. Então, eles não divulgam, observe aqui, ó. Nós temos no ativo circulante caixa equivalente de caixa. O que é o caixa equivalente de caixa? É a soma do caixa dos bancos das aplicações financeiras, certo? Não tem aquele detalhe que vocês enxergam lá no balancete de verificação, que é conta caixa, daí conta caixa matriz, conta caixa filial, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, Sicredi, todos aqueles bancos não aparecem. Eles aparecem numa única linha. Verifiquem que, olha aqui o total do ativo da Eliane Revestimentos Cerâmicos. 379 milhões, certo? Esse é o total do ativo dela. Está numa única tabelinha pequenininha. Estão vendo? Isso é o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar toda aquela parafernália das contábeis analíticas e transformar numa estrutura pequena, que é isso aqui. Então, as demonstrações contábeis, elas são o quê? Balanço patrimonial, ativo, passivo aqui do lado, ó, vocês podem observar. Aí aqui, como é jornal, pessoal, eles economizam nos espaços porque é muito caro uma publicação no jornal. Mas aqui embaixo, essa tabela grande aqui, ó, não é o DRE. Esse aqui é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ou seja, isso aqui, gente, essa tabela aqui que nós vamos aprender a fazer, é só para mostrar a movimentação que acontece aqui, ó, nesse grupo do patrimônio líquido dela. Só para isso tem que montar essa demonstração. E nós vamos aprender a montar. Depois, na outra página, nós temos aqui, ó, demonstração do resultado do exercício, que é o DRE, ó, da Eliane. Então, nesses anos 2015, deu 41 milhões de lucro, certo?